Ok? E que o Senhor seja comigo agora, porque se eu estou aqui, é para a honra e glória do nome do Senhor. Porque o que aconteceu na minha vida não tem nada de produto meu, nada que eu tivesse conseguido por mim mesma, pelo meu esforço, por nada. Porque eu sou uma pessoa assim extremamente ansiosa, aflita, angustiada. E se não fosse o Senhor na minha vida, provavelmente agora eu estaria no cemitério. Tá? E eu quero começar com o versículo que diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu estou tremendo, mas no meu interior é uma alegria que só vendo o Senhor. Não teria como produzir isso de forma nenhuma. Então, em julho de 2016, eu descobri que eu estava com um nódulo suspeito. E eu fiquei assim, na hora eu levei um susto. Não falei nada para ninguém, eu estava na casa de uma das minhas irmãs em Matelândia. Não falei nada, fiquei quieta e fui diante do Senhor. Eu sabia que ninguém podia, nessa hora, se eu falasse alguma coisa, ninguém ia poder me ajudar, me tranquilizar, nada. Aí eu voltei para casa, já marquei médico e fui pedindo a direção de Deus por onde começar. Aí eu procurei um clínico geral que me encaminhou para ginecologista e foi tudo muito rápido. Então, dia 22 de julho, eu descobri o tumor, dia 10 de agosto eu já estava na UOPECAM. Foi feita a tomografia e confirmou que realmente era um tumor maligno, mas eu não tinha ideia das proporções do adiantado da doença, porque ela é literalmente a doença silenciosa. Então, eu já estava num estágio bem adiantado e eu nunca tinha tido nenhum sintoma, nada que me levasse a desconfiar que eu tivesse alguma coisa nesse sentido. Aí veio um pouco de aflição. Aí foi feita a tomografia no dia 11 de agosto e no dia 30 saiu o resultado. Aí precisava de encaminhar a cirurgia, coletar material para biópsia, e eu não havia dito nada a ninguém, a não ser para Márcia, para Lucimar, porque eu trabalhava com as crianças, e elas precisavam saber que eu não poderia mais continuar no ministério, para os meus filhos, lógico, e para o meu irmão e para minha cunhada, porque eles precisavam, eu cuidava dos filhos deles, e eles também precisavam se organizar para isso. Então, foram para as únicas pessoas a quem eu falei. E no dia 30 de agosto saiu o resultado. No dia 4 de setembro, o Eliseu fez um estudo. E eu não tinha falado nada para o pastor sobre isso. E eu tenho o hábito de anotar os estudos. E nesse dia, eu não tinha trazido nenhum papel para anotar. Aí eu anotei aqui na contracapa da Bíblia, e o estudo começou assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Aí o Eliseu foi definindo o que é angústia, e eu fui anotando aqui. Então, angústia o que é? É estreiteza, redução de espaço, redução de tempo, carência, falta, estado de ansiedade, sofrimento, tormento. E pode vir com a dúvida, com o que vem pela manhã, e diante do resultado, para saber se está com câncer ou não, se é maligno ou não. Quando ele falou isso aqui, na hora eu senti que Deus estava falando comigo. E o estudo foi do começo ao fim. E para mim era Deus falando comigo, não tinha. Aí ele citou lá os textos de Oséias, que estando eles angustiados, de madrugada me buscarão, e as situações que Davi vivia lá no reino dele, e que muito se angustiou, mas se reanimou no Senhor. Então, assim, eu fui vendo Deus mesmo tratando comigo. Então, depois disso, veio momentos de muita angústia. Então, não tinha saído ainda o resultado da biópsia. Eu fui encaminhada para a cirurgia, para coletar o material para a biópsia, e não tinha saído ainda. Aí veio
os momentos de uma angústia, eu posso quase que dizer extrema, como eu nunca tinha sentido na minha vida, ou pelo menos que eu me lembro de ter sentido. E foram muitas madrugadas de uma angústia assim, que não tinha sossego. Eu andava pelo apartamento, deitava, não conseguia dormir, não sossegava, orava, não conseguia chorar, era tanta angústia que o choro não vinha. E foram, daí nessas horas você faz o quê? Vai diante do Senhor. Aí eu lia, orava. Tinha muitos textos que eu havia memorizado já por outras situações que eu tinha enfrentado na minha vida, e eu ficava confessando a palavra. E muitos textos que eu já tinha confessado, que já tinha visto, já tinha orado. Eu não sei quantas madrugadas foram muitas. E estava insuportável. Até que numa madrugada, e graças a Deus a última, teve um versículo que eu já conhecia há muito tempo, e de repente ele, não sei como dizer o certo, se ele ganhou vida, eu sei que esse versículo saiu da Bíblia e calou no meu coração. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Quando eu li, aí eu não estava só falando, eu estava lendo na Bíblia, e eu fui entendendo também que falar o texto e ler tem diferença. Não sei porquê, não sei explicar porquê, mas tem diferença. E quando eu li de novo o versículo, ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, eu fui repetindo algumas vezes, e aquela angústia foi assim, um passe assim, instantâneo. Saiu, sumiu, não tive mais angústia até hoje, graças a Deus, por esse motivo. Aflições vêm, não tem como, mas aquela angústia foi na hora. Então, assim, eu fiquei descansada. Eu, literalmente, entrei no descanso do Senhor. Então, a partir daquele momento, a angústia, nunca mais. Foi, assim, uma obra de Deus mesmo na minha vida. E eu fiquei. Aí eu deitei, dormi, porque antes, as outras noites, eu cansava, não conseguia dormir, eu colocava louvor no celular e adormecia ouvindo louvor, porque de outra forma eu não conseguia mais adormecer. E depois disso teve um outro versículo, que não sei em que momento foi, que também me deu assim muita segurança de que realmente o Senhor estava comigo, que é aquele versículo de Provérbios 21 que diz: o cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Também era um versículo que eu conhecia, mas que na minha vida eu não tinha entendido em que sentido seria. E ficou claro para mim na hora, o cavalo estava pronto. O que era? O tratamento em si, quimioterapia, radioterapia, hospital, médicos, estava pronto o cavalo, mas a vitória viria do Senhor, não viria da medicina, não viria de lugar nenhum. E eu literalmente estava consolada. Aí eu fui para a cirurgia, porque além do tumor, já tinha metástase, e eu não sabia, já tinha um linfonodo metastático, e foi preciso fazer a retirada dele. E precisava coletar material para biópsia. Então, eu, antes da biópsia, antes de saber o tipo de câncer, o estágio que ele estava, antes de tudo isso, eu estava tranquila. E eu estava tão tranquila a ponto de, meses depois, quando me contaram detalhes da doença, do tratamento em si, a minha filha falou assim: ai, que bom, obrigada. A minha filha falou assim: a gente aqui, todo mundo morrendo de preocupação, não sabia se a mãe ia sobreviver ou não, e a mãe ia para as consultas como se estivesse indo consultar com um dermatologista. Era uma tranquilidade que não era minha, tá? Aí foi feita a cirurgia, foi coletado o material para biópsia, e já estava realmente num estágio bem avançado. Assim, segundo o médico, com poucas possibilidades de cura. Aí, a minha filha perguntou para o médico: tá, e agora? O que nós vamos fazer? E ele respondeu: só que eu
não atentei para aquilo que ele estava falando, que estava se relacionando à gravidade do problema. Ele disse assim, a gente oferece o tratamento porque é um direito que ela tem de fazer. Mas dando a entender assim, faz o tratamento, mas pouca chance. E para mim, aquilo era... Não entendi, eu não assimilei que ele estava dizendo isso porque pouco tinha o que fazer. Aí o tratamento foi bem agressivo, foram 30 sessões de quimioterapia e 6 ciclos de quimioterapia, que eu creio que seja a mais agressiva que tem, porque eu ficava internada 1 semana, eram 96 horas de infusão contínua da quimio. Mas eu estava tranquila, tanto que lá as enfermeiras falavam assim, nossa, eu não passava mal. Outro detalhe, a maioria dos pacientes que faz quimioterapia passam muito mal, e eu não passava mal, eu ficava agitada lá um pouco por conta da própria quimio, que debilita demais o organismo, mas além disso, nada. Tá, aí ficava lá 1 semana, 3 semanas em casa e voltava. Nesse meio tempo, daí eu fiz as 30 sessões de quimioterapia, aí depois tem um período que espera para a radioterapia fazer o efeito e para melhorar, porque forma uma queimadura e é terrível, foi o período mais difícil. Só que nesse meio tempo, daí a minha filha ficava comigo de manhã e à tarde, na primeira semana sempre uma das minhas irmãs ficava comigo. Depois, daí eu ficava sozinha, porque eu me recuperava rápido. Aí a Gabriela ficava comigo de manhã e à tarde ela ia trabalhar e eu ficava sozinha. E nesse período de ficar sozinha, o que aconteceu assim foi... Aí trabalhar, eu não conseguia ajeitar coisa, então eu ficava a maior parte do tempo deitada. E eu ficava ouvindo estudos, pregações, e nesses estudos eu ouvi 3 do pastor Glênio, um que fala o poder do perdão, que eu já tinha ouvido outras vezes, e depois ele falou do estudo sobre feridas que nunca saram e a dor adormecida. Então, ouvindo esses estudos, foi acontecendo alguma coisa comigo assim, que eu comecei a chorar muito, e graças a Deus que eu estava sozinha, que eu pude chorar, tá? E eu fui pedindo que Deus me mostrasse, que Deus me revelasse o que estava errado comigo, porque eu cria na palavra, eu cria que eu tinha morrido com Cristo, eu cria no meu novo nascimento, na minha religião, eu cria, mas tinha coisas que incomodava. E aí foi vindo, assim, foi uma verdadeira regressão, porque veio à tona tanta coisa lá da infância, do passado, desde quando era bebê, e foi vindo coisas que pessoas que tinham me ferido, que provavelmente ninguém fere o outro porque quer ferir, mas às vezes diz ou faz coisas que ferem. E eu sempre fui quieta, calada, eu nunca me defendia, e aquilo foi ficando, e foi formando ali entre aspas, um câncer pior do que aquele que eu tinha. E eu sei que foi um período assim de pessoas que eu precisava perdoar, pessoas que já morreram, pessoas que eu não teria mais como chegar a elas e falar que eu perdoava, ou mesmo para... Não tinha mais como, mas pela graça de Deus, eu fui liberando esse perdão. E sempre confessando e crendo que Deus havia me perdoado e eu também podia perdoar. E foi, mas ainda tinha coisas que não estavam certas. Não sei se alguém já sentiu isso, mas é alguma coisa parece que te prende. Você sabe que Deus é todo-poderoso, crê que Deus pode todas as coisas, mas tem alguma coisa que prende. Aí eu continuei orando, continuei clamando e pedindo que o Senhor me mostrasse o que estava errado ainda. Que eu me sentia, não sei nem definir como que eu me sentia. E eu sei que foi, e as coisas foram acontecendo, e de repente assim ficou muito claro que eu precisava, porque muitas pessoas conheceram meu ex-marido, então assim foi muito sofrimento no tempo que eu vivi com ele,
Mas eu havia perdoado, eu sabia que ele eu tinha perdoado. E outras pessoas eu tinha perdoado, mas faltava alguém para perdoar. E eu não sabia quem era. Aí chegou ouvindo de novo, aí eu fui ouvir de novo os estudos, as pregações, e de repente ficou muito claro, eu precisava pedir perdão para os meus filhos, e eu precisava me perdoar. Porque pelas minhas escolhas, muitas escolhas erradas minhas, fiz outros sofrer. Então, se eu tinha sido ferida, magoada, eu também tinha feito isso com outros. E quando eu cheguei nesse ponto que eu precisava me perdoar, vocês não têm noção do alívio, do descanso, saiu aquele peso. Saiu, então foi uma coisa assim que eu me senti leve. Foram toneladas que saíram das minhas costas, eu me senti leve. E eu passei a estar, senti alegria que eu nunca tinha sentido antes da forma como eu sinto agora. Então, assim, quando eu pude, pela graça de Deus, entender que eu precisava me perdoar, é indescritível o que Deus faz na vida da gente. Com palavras não tem como, é só experimentar. Foi muito precioso. Tá? E eu creio que quando eu consegui chegar nesse ponto de me perdoar, de perdoar e ser perdoada, aconteceu um milagre. Porque antes que terminasse a quimioterapia, ainda faltavam 3 ciclos. E olha que o tumor não era uma coisica de nada. Ele tinha já 7 centímetros por 4 centímetros por 5. Eram as dimensões do tumor. Ele estava tão grande que eu percebi ele era palpável. E quando eu voltei, a radioterapia terminou em dezembro. Quando eu voltei em janeiro para o retorno, para ser examinada, o tumor já não existia. Ele já tinha ido, não tinha mais. E ainda faltavam 3 ciclos de quimioterapia. E, a princípio, assim, quando foi indicado o tratamento, era assim, fazer a radioterapia, a quimioterapia, numa tentativa de reduzir o tumor para ver se depois haveria a possibilidade de cirurgia. Porque lá no início não tinha como, eu ficaria mutilada se foi feita cirurgia antes. E assim, foi, não tem mais. Então, assim, um tumor que as perspectivas eram mínimas. Quando terminou as quimioterapias também, que eu voltei para o ginecologista que examinou, que fez tudo, não tinha mais tumor para operar, já não existia. E os médicos eles não dão muito o braço a torcer, então ele não falou nada, mas continuei fazendo os retornos, fazendo os exames. Aí, no último retorno que eu fiz, aí ele até sorriu, porque ele é um médico assim, bem sério, ele não dá muita confiança assim, para a gente perguntar, para conversar, não. E nesse dia ele pegou o resultado do exame, me entregou, ele sorriu e disse assim, você tem muita sorte. Essa muita sorte nós sabemos de onde vem. E assim, não tem como, é a palavra, é o Senhor, o consolo vem dele, e tem muitos versículos da palavra, tinha tantos versículos que aqui, se eu fosse citar todos agora, os que me alimentaram nesse período, eu ia roubar todo o tempo do pastor e não ia ser suficiente, tá? Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Então, por mais que um amigo, por mais que alguém, que é nova criatura, por mais que alguém que crê, por mais que seja pregador da palavra, não tem quem console. Não existe. É o Senhor e só Ele. E não tem fora dele, não adianta. Podemos buscar onde for, em quem for. O consolo vem dele. E durante antes daí
de começar o tratamento todo, aí eu buscava na palavra. E demorou, não sei se demorou, se não demorou, mas uma coisa que ficou claro para mim, logo que começou, que surgiu o tumor, aí alguém me perguntava, falava assim, nossa, mas você é tão confia tanto em Deus, né? Como é que pode? Como é que Deus pode permitir um câncer na tua vida? Aí eu lembro que a primeira vez eu respondi assim, bom, com certeza Deus tem que tratar de alguém. Eu não sabia com quem Deus precisava tratar, mas eu achava no começo que não era comigo, que eu precisava tratar de repente dos meus filhos, de alguém da família e tal, que eu não sei se com vocês acontece isso, mas comigo acontecia muito, que é o outro que precisa. E na verdade era comigo mesmo que ele precisava tratar. Era comigo, não era com o outro, não era comigo. Eu precisava da cura da minha alma. Eu cria no Evangelho, cria na minha morte com Cristo, mas a minha alma estava ferida. A minha alma precisava. E agora que eu estou entendendo, até os estudos agora têm outro sentido. É diferente, ouve diferente, eu não sei explicar como que é isso, mas tem outro sentido. E eu entendi que aqueles textos que falam lá da salvação da alma, que não lembro agora do texto de cor, mas diz assim, alcançareis a salvação das vossas almas, ou descanso para as vossas almas. E descanso para a alma. Hoje eu sei o que é uma alma descansada na graça. No poder e na graça, no poder e na suficiência de Cristo. E eu posso dizer que foi a experiência mais maravilhosa. E bendito câncer, benditas tribulações. Se não tivesse sido por isso, eu provavelmente ainda continuaria com o peso em mim, porque não é algo que a gente pode mudar na gente. É pelo poder de Deus ir buscando. Não sei se eu consegui transmitir, tá? Mas é assim, é buscar refúgio no Senhor. Não há como. Não há como. Alguém pode te confortar, consolar, abraçar, mas aqui dentro não chega. Valeu? Mais uma vitória agora aqui. Antes eu jamais conseguiria chegar aqui na frente, pegar o microfone e falar, como eu falei agora. Essa é outra vitória e pode ter certeza, estou tremendo um pouco, mas é normal. Jamais teria vindo aqui se não fosse pela graça de Deus.